nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja o Senhor que nos possibilita, embora neste contexto e por causa dele, celebrar juntos a Eucaristia, abrindo as portas da nossa casa à presença do Senhor na palavra e no pão que nos alimenta e fortalece. É o dia do Senhor, o primeiro da semana, vivido em tempo de Quaresma, ou seja, de caminho interior, de purificação e de conformação da nossa vida com a dignidade que nos foi concedida no batismo de sermos filhos de Deus. Porque nem sempre vivemos como seus filhos, nem sempre o sentimos verdadeiramente como Pai, e muitas vezes não olhamos e tratamos os outros como irmãos, peçamos ao Senhor no início desta Eucaristia perdão, para podermos celebrar com dignidade e com verdade o dia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais escutar o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Escutemos a palavra do Senhor. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o. Abraão. Ele respondeu: Aqui estou.
Deus disse: Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu: Abraão, Abraão! Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu: Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que, na verdade, temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: Por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Confiei no Senhor mesmo quando disse: Sou homem de todo infeliz. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando, Senhor, o vosso nome. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os justifica? E quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu e ainda mais que ressuscitou e que está à direita de Deus e intercede por nós? Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes então Moisés e Elias a conversar com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria isso de ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória
Queridos irmãos e amigos, neste segundo domingo da Quaresma, é-nos apresentado este episódio de que nos falava o livro do Gênesis, ao mesmo tempo tão bonito e tão duro, tão difícil de escutar. Mas é preciso entendermos o que está por detrás desta atitude de Abraão. Abraão levou até muito idoso, sem ter filhos. Deus tinha-lhe prometido, se ele saísse da sua terra, ele dar-lhe-ia uma terra e uma descendência imensa, mais numerosa do que as estrelas do céu ou do que as areias da praia do mar. Abraão foi vendo o tempo passar, mas sempre se manteve firme e confiante de que Deus havia de cumprir, chegado o momento oportuno, aquilo que lhe havia prometido. E nasceu então Isaac, o filho da promessa. E Abraão ficou tão agradecido a Deus, mas tão agradecido, que não sabia o que havia de fazer para manifestar essa gratidão. Olhando para os povos vizinhos, que tinham às vezes sacrifícios humanos, Abraão julgou ouvir dentro de si a voz de Deus que lhe pedia, como prova dessa gratidão, que lhe desse o que de mais precioso tinha. E Abraão, com o coração despedaçado, mas com a consciência de que tudo o que tem, e de uma forma particular o seu filho único, um enlevo da sua alma, é dom de Deus, julga escutar Deus a pedir-lhe que lhe ofereça o seu tesouro mais precioso. E é neste contexto que ouvíamos a primeira leitura. Abraão sobe ao monte, levando consigo o filho para o oferecer em holocausto a Deus. E quando está para sacrificar Isaac, ouve, diz-nos o texto, o anjo do Senhor que lhe grita. E aqui está a diferença entre a primeira voz que ele julgou ouvir e a voz de Deus que agora se manifesta. Neste grito está uma chamada de atenção para que Abraão verdadeiramente escute aquilo que Deus quer. Não se escuta a si, julgando que é o que Deus quer, mas que escute Deus, conformando o seu coração com a vontade de Deus. Não toques no menino. Cada vida humana é sagrada e esse dom que Deus te deu é intocável. Embora Deus olhe para o teu coração e reconheça nele a gratidão que o inunda e no gesto, embora incompreensível que ias fazer, a gratidão que brota de uma alma reconhecida. Por isso, Abraão, pela tua atitude, pela tua gratidão, pelo sentido que tens de que tudo é dom, inclusivamente dos filhos, Deus abençoar-te-á, porque não te fechaste no teu egoísmo, mas querias dar tudo, até o que de mais precioso tinhas. Deus dar-te-á uma descendência mais numerosa do que as areias da praia do mar ou do que as estrelas do céu. Abraão, o pai de Israel e o pai na fé de judeus, de cristãos, de muçulmanos, é para nós, de facto, nesta Quaresma, um exemplo. Um duplo exemplo. Um exemplo daquilo que é muitas vezes a nossa vida, de querermos que Deus haja de acordo com aquilo que a gente pensa que Ele quer, e a capacidade da conversão do coração, que é de escutar verdadeiramente Deus, moldando aquilo que a gente quer de acordo com o seu projeto. É a história destes três que sobem com Jesus ao Monte Tabor. Vão a caminho de Jerusalém, Jesus e os discípulos. Jesus tinha acabado de anunciar que vai a Jerusalém não para, segundo os critérios que os discípulos têm, ser rei, descendente de David, para se sentar no trono do grande rei de Israel, restabelecer a independência do país, incitar todos à revolta, expulsar os romanos da terra prometida, dessa terra que tinha sido prometida a Abraão, mas que vai a Jerusalém
para manifestar o amor de Deus, dando a sua vida, deixando-se pregar numa cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitará. Só que os discípulos, como nos acontece tantas vezes a nós, iam tão cheios deles próprios e das suas ideias que têm uma grande dificuldade em escutar Jesus. Têm uma grande dificuldade em escutar algo que não seja aquilo que eles próprios pensam. Querem um Jesus ao seu jeito, como tantas vezes, amigos, nós na nossa própria vida. Vamos moldando o Evangelho, vamos moldando Jesus para que ele se conforme com aquilo que a gente quer. Muitas vezes enganando-nos a nós próprios, dizendo que aquilo que pensamos é o que Deus, é a vontade de Deus e aquilo que o Senhor pretende. Era assim também com estes. E por isso Jesus pega nestes três, os mais íntimos, e fala-os subir das coisas do dia a dia, do barulho, do ruído, da envolvência da vida, para que eles possam ter uma experiência verdadeiramente da presença do Senhor. E quando chegam ao monte, ao topo do monte, Jesus transfigura-se. Muda de figura. As suas vestes tornam-se resplandecentes, anunciadoras do que está para vir. Jesus leva-os para que eles, quando chegar o momento da paixão, tenham a possibilidade de entender que o mal e a maldade não têm a última palavra, que o sofrimento e a dor não são a palavra derradeira, mas que, como no monte se transfigura, também depois da morte há de ressuscitar. Jesus sabe que eles vão ter uma grande dificuldade em entender isto, que têm uma grande incapacidade de escutar e por isso não terão essa luz que os ilumine quando chegar o momento. Estão cheios de si próprios, das suas ideias, da sua forma de pensar e por muito que Jesus diga, têm o coração tão cheio que não têm espaço para mais nada. E Pedro fica encantado. Vê ao lado de Jesus Moisés e Elias, as duas grandes figuras do Antigo Testamento. Diz-nos o texto que conversando com Jesus, como que ia dizer aos discípulos, Moisés que representa a lei, Elias o grande profeta e representante dos profetas, significam o Antigo Testamento, onde tudo já estava anunciado, tudo o que a Jesus há de acontecer. E por isso desaparecem, porque agora o Antigo Testamento está cumprido e apenas fica Jesus e ouve-se uma voz. Essa voz de Deus que de novo, como a Abraão, se faz escutar dizendo, este é o meu filho, andais com ele, acompanhai-lo todos os dias, mas não o escutais. Vedes os gestos maravilhosos que ele realiza, ouvis as palavras que aquecem o coração que ele profere, mas o vosso coração está fechado. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Este é o grande mandamento de Deus a Israel, escuta Israel. E é o grande mandamento de Deus neste tempo de Quaresma, a nós, queridos amigos, que muitas vezes também temos os ouvidos do coração e da alma fechados à palavra do Senhor. Escutai-o. Abri o coração e ouvi verdadeiramente, para que a palavra entre no mais profundo do vosso ser e possa, com a sua luz e o seu fogo divino, iluminar, aquecer e transformar. Mas, mais uma vez, Pedro fica apenas pelo aparente. Fica encantado com aquilo que vê. Fica apenas no sentimento, como tantas vezes nos acontece na fé. Porque gostamos desta missa, porque tem determinados cânticos, porque gostamos daquela celebração, porque é determinado sacerdote, e ficamos pelo superficial, sem escutarmos verdadeiramente Deus. Pedro já quer fazer ali 3 tendas. Sente-se tão bem, mais uma vez, ele como o centro da sua relação com Jesus. Façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não é isso que verdadeiramente Deus quer. O que Deus quer é o essencial. E o essencial, queridos amigos, diz-nos Jesus neste dia segundo
do domingo de Quaresma, que é escutar. Mesmo na nossa oração, nós temos uma grande dificuldade em escutar. Falamos tanto, e quando Deus nos quer falar, não tem hipótese, porque nós ocupamos o tempo da nossa oração falando nós, querendo impor a Deus aquilo que nós julgamos que é o melhor. E por isso o Senhor também hoje nos diz que a verdadeira oração cristã, a verdadeira oração dos discípulos de Jesus, não é falar, não é dizer coisas, é escutar. Porque aquilo que nós dizemos a Deus, Ele conhece muito melhor do que nós. Agora, aquilo que Deus tem para nos dizer, para iluminar e transfigurar a nossa vida e a nossa história, é que é preciso tempo e disponibilidade interior para que, ouvindo-o, possamos deixar que essa palavra nos transforme e, como a Jesus, nos transfigure. Fiquemos com este desafio grande que o Senhor nos faz neste tempo santo de caminho para a Páscoa. Que apesar das dificuldades do mundo, da nossa vida, nos deixemos transportar por Jesus a momentos de oração, a momentos de monte, ou seja, de silêncio, de serenidade interior, não para que tenhamos tempo de dizer coisas a Deus, mas para lhe darmos tempo, para Ele nos iluminar a vida e com a sua palavra iluminar os nossos passos. Que o Senhor nos dê, queridos amigos, esta graça, a graça da escuta, para que escutando-o possamos tê-lo conosco e tendo conosco, como dizia São Paulo na segunda leitura, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Se Deus está por nós, quem poderá fazer seja o que for que nos possa deitar abaixo, nem a situação que vivemos, nem as circunstâncias da vida, porque o Senhor ao nosso lado nos segura e jamais nos deixará cair. Que assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.
professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, duas palavras fortes na palavra de Deus hoje: a gratidão e a necessidade da escuta. Oremos a Deus Pai, para que saibamos ser sempre agradecidos por tudo o que recebemos e, sobretudo, tenhamos sempre o coração aberto para escutar o que Ele nos pede. Digamos: salvai, Senhor, o vosso povo. Para que a nossa Diocese e as suas paróquias escutem a voz do Espírito que as convida a converterem-se claramente ao Evangelho, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que na nossa pátria e em todo o mundo surjam homens responsáveis e decididos que trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente sejam homens e mulheres de fé como Abraão e obedeçam sempre à voz de Deus, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os doentes que estão em agonia acreditem no grande amor que Deus lhes tem e se entreguem nas mãos do Salvador, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os membros desta comunidade recebam a luz de Cristo transfigurado e vivam sempre na presença do Senhor, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. E rezemos de modo particular por todos os que sofrem nesta pandemia, por aqueles que partiram, pelos familiares que ficaram, pela saudade e pelo amargo de alma que permaneceu, por tantos profissionais de saúde e por tanta gente que continua a dar o seu melhor para que a vida possa continuar. Mas rezemos também por aqueles que estão tristes e se deixam dominar por este ambiente, desfalecendo, desanimando, para que todos saibamos ser sempre agradecidos por aquilo que temos e não chorantes por aquilo que nos falta. Oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Deus de Jesus e nosso Pai, dai-nos uma fé tão grande e tão profunda como aquela que destes a Abraão, que o levou a não vos recusar Isaac, o filho a quem ele tanto amava. Por Jesus, vosso Filho e nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Em teu altar, Senhor, recebes os nossos dons que se vão transformar em teu alimento para nós. Em teu altar, Senhor, recebes os nossos dons que se vão transformar
Orai, irmãos, para que esta minha e vossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para podermos celebrar dignamente as festas da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, o primeiro da semana, em que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com o vinho e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Pai Santo, este grande memorial da morte e ressurreição de Jesus, vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para participar em tão grandes mistérios. Que participando neles, no corpo e no sangue do vosso Filho, humildemente vos suplicamos, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja que é vossa, aqui presente na casa de cada uma das famílias da nossa paróquia e dispersa no mundo inteiro. Tornai-nos perfeitos na caridade, em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os que estamos ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que na vossa misericórdia partiram deste mundo. E hoje, de modo particular, recordamos António Palmas, Alzira Costa e seus familiares, José Rio e seus irmãos, Maria da Piedade Abreu e sua filha, José Diogo, Pedro Fortes, Mário Santana e seus familiares, Amália Andrés, Alfredo Martins e também de Florival Marreiros, que partiu esta semana. Admiti-os, Pai Santo, na luz da vossa presença. E de nós, por enquanto peregrinos nesta terra, tende misericórdia. E dai-nos a graça de viver de tal maneira que um dia, chegando a nossa hora, possamos participar na plenitude da vida, com a Virgem Santíssima, São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para podermos eternamente cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis ao que o Senhor Jesus nos ensinou, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz nos nossos dias. Libertai-nos desta pandemia, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus, nosso Salvador.
e a glória para sempre. Senhor Jesus, aqui presente, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convido os irmãos a fazer a vossa comunhão espiritual, dizendo depois de mim: ó bom Jesus, eu acredito firmemente que estás presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Como gostava tanto de vos receber, mas como não o posso fazer agora sacramentalmente, peço-vos pela vossa misericórdia que visiteis espiritualmente a minha alma. Creio em vós, Senhor. Espero em vós, meu Jesus. Eu vos amo, meu Senhor e meu Deus. O corpo de Cristo.
Graças pelo amor que até ti hoje nos traz. Graças pela bondade e pela tua paz. Graças pelo dom desta pertença filial. Graças por seres tu o nosso ideal, e assim seremos um, lado a lado a caminhar. Seremos um em ti, Senhor, guiados pela luz do teu olhar. E deixa o amor cantar as maravilhas do Senhor. Deixa o amor brilhar até ao dia em que tudo iluminar. Graças pela alegria que só tu nos podes dar. Graças pela cruz que quiseste partilhar. Graças pela esperança em cada amanhecer. Graças por seres tu o nosso viver, e assim seremos um, lado a lado a caminhar. Seremos um em ti, Senhor, guiados pela luz do teu olhar. E deixa o amor cantar as maravilhas do Senhor. Deixa o amor brilhar até ao dia em que tudo iluminar. Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Convido-vos em conjunto a fazermos a oração do Papa Francisco a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Que São José, que neste ano, até dezembro, recordamos de uma forma particular, possa ser para nós um estímulo à fidelidade à vontade de Deus, passando por todas as dificuldades que a vida nos traz, sempre com esta certeza de que o Senhor está conosco. Queridos amigos, recordo que este tempo de Quaresma é um tempo, sobretudo, de vivência interior e que, embora não possamos fazer comunitariamente, como é habitual, que não descuidemos o nosso percurso e a nossa peregrinação de alma e de coração. Recordo aquilo que neste tempo é essencial. Em primeiro lugar, a vivência do propósito, ou seja, da penitência,
que nos propusemos viver durante este tempo de purificação, de mudança de vida, ou, para usar a linguagem do Evangelho de hoje, de transfiguração. Depois, os gestos que nos ajudam a viver e a perceber que estamos num tempo diferente. A sexta-feira, sendo o dia da Paixão do Senhor, na Quaresma tem sempre um sabor especial. E por isso é um dia de especial abstinência, ou seja, de nos abstermos daquilo que é supérfluo e também de pormos de parte o correspondente, o valor correspondente a isso de que nos abstemos, para depois partilharmos, e este ano o destino das nossas partilhas, das chamadas renúncias quaresmais, é a Cáritas Diocesana, porque há muita gente a precisar de ajuda. Aliás, esta semana começa a Semana da Cáritas, mas para a semana falaremos sobre isso, se Deus quiser. Portanto, recordemos a nossa partilha, a nossa renúncia quaresmal, vamos pondo, como é hábito, de parte, para entregarmos depois, na Semana Santa, como fruto da nossa partilha com aqueles que precisam. A sexta-feira também é dia de nos abstermos de carne. Eu sei que podemos abster-nos de muitas outras coisas, mas o facto de não comermos carne ajuda-nos a lembrar-nos que aquele é um dia especial e que estamos num tempo especial. E também à noite de sexta-feira, presidida pelo nosso Bispo, temos sempre a Via Sacra, transmitida da capela do Seminário de Faro. Portanto, amigos, embora assim, dispersos cada um em sua casa, vivamos juntos e com a intensidade deste tempo, preparando a Páscoa do Senhor, que é sobretudo uma preparação interior. Uma boa semana, um bom almoço, espero que tenham cozinhado bem ou que o vão fazer ainda, que possam de facto agora continuar à mesa esta partilha e esta comunhão de vida, depois também, como vos dizia a semana passada, no final da refeição, comentando e conversando sobre aquilo que o Senhor, através da palavra, disse a cada um, a cada família, a cada casa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma semana abençoada, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.